Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Antes de começar, quero agradecer nosso patrocinador, a OCB Sistema de Cooperativas do Espírito Santo, que conecta histórias. E aqui, vocês já sabem, a gente só conta histórias. E o nosso convidado de hoje é um apaixonado pelo direito trabalhista. Cursou direito, trabalhou como advogado por 7 anos, mas passou no concurso para juiz do trabalho, por ser um apaixonado em direito do trabalho, e hoje vem aqui nos contar as suas experiências. Seja muito bem-vindo, doutor Marcelo Tolomei. Muito obrigado, prazer estar aqui. É um carioca radicado no Espírito Santo, Desde é isso? 94, né? Desde Vim 94. por conta do concurso público, né, para juiz do trabalho, e acabei, né, gostando muito. Tive até possibilidade de mudança, de voltar para o Rio, até através de uma permuta, mas me adaptei perfeitamente ao Espírito Santo. Que bacana! Essa questão da permuta, inclusive, porque é um concurso federal. Exatamente, né? Então você poderia permutar. Eu tive vários colegas daqui que passaram, inclusive no meu concurso, fizeram isso. Permutaram ou para São Paulo, ou para o Rio, né, etc. Que bacana! Se apaixonou também pelo Espírito Santo. Exatamente. Ah, que legal, que legal. E como é que o direito entrou na sua vida, doutor? Bom, meu pai era advogado. Né? Meu pai já era advogado, a gente já tinha um certo contato, né, enfim, com a área e tal. E né, eu queria fazer uma área de humanas. Então eu acho que eu consegui interligar a praticidade do direito, né, com vários aspectos da história, da literatura, da economia, né, dessas áreas, enfim, de ciências humanas que sempre me interessaram. Então o caminho natural foi realmente o direito. Ah, que bacana. E na faculdade, já começaram os perrengues, as dificuldades? Fez a faculdade no Rio? Eu fiz a faculdade no Rio, fiz a Nacional, né, o famoso CACO. E aí eu passei, né, por um período de transição, né, veio a política estudantil, que foi também uma experiência muito interessante. Eu, de cara, sabia que eu queria fazer direito do trabalho, me ligar com o sindicato. Já na faculdade? Já na faculdade. Comecei a estagiar em sindicato, né, e entrei na área trabalhista, que era o que realmente eu queria, desde o começo, né, perspectiva. Eu conheci os dois lados como advogado, trabalhei tanto para um grande escritório patronal, trabalhei também para os sindicatos, como eu falei. Então foi uma experiência realmente muito rica essa minha área trabalhista, né? Conhecendo sempre os dois lados. Ideologicamente eu tinha uma ligação com um lado, mas eu já fui, né, obrigado, por exemplo, a fazer defesas, né, de empresas, até com teses muitas vezes que você não concorda, mas esse é o papel do advogado, né? Claro. Ele tem que defender o cliente. Então eu vivi essa situação de perto, eu acho que isso foi muito enriquecedor, uma experiência realmente fantástica. A partir daí eu comecei a estudar, me preparar, e veio o concurso público. E aí, é claro, a gente vai fazendo. Eu conheci o Espírito Santo através de Guarapari, férias, abri o concurso para cá, eu imediatamente fiz e consegui passar, né? Então, desde 94 nós estamos aqui. Ah, que legal, que bacana. E nessa sua experiência enquanto advogado de sindicatos, já participou de movimentos grevistas, ou acompanhou, na verdade, sim, como eu falei, tanto dos dois lados, né? E às vezes até você vive até uma contradição. Me lembro que eu era advogado de um escritório, no caso patronal, e eu tive que patrocinar a defesa dele diante da greve. E como eu disse, eu acho que na vida a gente tem lado, né? Não tem como. Então, por mais que o direito do trabalho ele procure equilibrar, ele é fruto muito da social-democracia, é claro que todos nós temos a nossa ideologia. E é uma situação curiosa, né? Você tem que estar lá defendendo até os interesses da empresa diante de uma greve. Mas fiz isso com técnica, né? E, né, com algumas discordâncias.
Aí depois, realmente, eu consegui me estabelecer na área que eu gostava, na área sindical, e por fim veio o concurso público e eu me estabeleci como juiz do trabalho. Que bacana. E na sua opinião, quais são os grandes desafios da advocacia trabalhista no dia de hoje? Já que o doutor tem uma visão, né, de um julgador ali. A advocacia trabalhista, né, óbvio, você tem os dois lados, né? Algumas coisas a gente está observando aqui até no dia a dia. Por exemplo, o advogado capixaba, ele está recebendo aí hoje uma concorrência muito grande de fora. Isso é uma coisa que a gente observa, impressionante, né? Às vezes isso pode ser, dizem que a concorrência é bom, né? Às vezes pode ser bom, mas é uma coisa também muito complicada, né? Você está aqui estabelecida, né? Sim. Como advogado trabalhista, você recebe. Eu vejo isso lá no meu dia a dia, no meu cotidiano, muito advogado de fora mesmo, né? É mesmo? É uma coisa que... Tem chamado a atenção. As audiências telepresenciais também colaboram muito com isso, né? O uso das redes sociais com propagandas, né? Também, eu advogo no setor X, eu advogo no setor Y, tal, veja minha página, veja quanto sucesso. É uma coisa curiosa isso, né? Então é uma coisa que a gente tem observado muito, muito. E também os problemas sérios, por exemplo, você sabe que hoje a Justiça do Trabalho sempre trabalhou muito com a ideia do acordo trabalhista. Sim. E é uma coisa impressionante, não tem acordo, cara. Não tem acordo. É uma dificuldade, assim, muito grande que nós estamos vivendo. Antigamente a gente pegava uma pauta com 10 processos, muitas vezes eu fazia 7 processos e fazia acordo. Hoje, numa pauta de 10, se você faz 1 ou 2, aleluia. Então, é reflexo da crise que nós estamos vivendo, infelizmente, né? Problemas também sérios com a execução trabalhista, porque às vezes você ganha uma causa na hora de executar, é extremamente problemática. Várias empresas pequenas, com a questão da pandemia, se desestruturaram, né? Não pagaram direitos básicos dos trabalhadores. Isso também é uma coisa, inclusive, até muito triste para o juiz ver isso, né? As pessoas trabalharem, a empresa sumir, enfim, o trabalhador ficar a ver navios. Então é também um desafio hoje em dia. Eu tenho para mim que o problema do Brasil não é a lei em si, mas a executividade dela, né? Exatamente. O tal do enforcement tá bastante complicado, né? Porque é o tal negócio, num chamado processo de conhecimento, você vai muito bem. Agora chega na execução. Realmente o advogado às vezes tem que ser quase que um detetive, na verdade, procurar os bens, vasculhar daqui. É realmente uma situação muito problemática. E provavelmente o doutor já vivenciou, né, alguma situação de acordos absurdos propostos. A gente vê algumas coisas curiosas. Curiosas, exato. Curiosas, né? Ali há pouco tempo agora, um oficial de justiça me perguntou, olha, eu estou aqui acho que é num centro espírita, a única coisa que tem para penhorar são os santos. Né? O que eu faço diante de uma situação dessa? Né? Então são situações que a gente vai ver. Uma vez teve um leilão e o que tinha para penhorar eram mariolas. Eu até dei uma entrevista sobre isso. Né? Então é sempre essa situação aí do cotidiano trabalhista que você vai penhorar e você às vezes não encontra nada. Né? Então às vezes você fica nisso daí e às vezes não consegue o quê? Realizar o que a sentença determinou. Isso é frustrante, evidentemente. E aí... Doutor, eu não sei, assim, se dentro da justiça trabalhista ainda a gente tem que mudar, é melhor um acordo que você recebe aos poucos, mas recebe do que uma sentença boa que você não executa. Às vezes sim, às vezes não, né? Porque às vezes esses acordos aí são, né? São fachadas. São fachadas, são realmente... muito fora da realidade para o trabalhador. Mas muitas vezes, como você falou, acaba eles sendo realizados até para uma execução mais rápida, né? Então esse é o grande problema. Entendo. E como o doutor vê a relação hoje do patrão-empregado, até por conta dessa
dessa mudança social com o tempo, né? Você tem razão. Né? Se você pegar vamos pegar aqui uma temática, o assédio sexual, né? Que é um problema Sim. tão antigo, sempre existiu. Há estatísticas que dizem que de 3 mulheres, pelo menos uma já sofreu assédio sexual, de 3 mulheres trabalhadoras, tal. Então isso é uma realidade que ainda existe, curiosamente ainda existe, mas eu acho que nós evoluímos muito em termos de uma conscientização para essa problemática, né? Você tem o assédio sexual, você tem o assédio moral também, né? O assédio moral hoje é uma situação problemática, porque muitas vezes a pessoa está trabalhando e pega um chefe, né? Aquele chefe que é insuportável, que te deixa doente, né? É uma situação problemática. Uma coisa é você sair do emprego e entrar com uma ação pedindo assédio moral. O problema é quando você está lá. Então, isso é a grande problema. Como resolver uma situação em que você está trabalhando e está sendo assediada, do ponto de vista moral ou mesmo do ponto de vista sexual. Então você tem que ter canais para buscar uma solução daquele problema. Então, é muito importante, muitas vezes, você consultar um advogado, não fazer nada de cabeça quente, você consultar o seu sindicato, você consultar o Ministério Público do Trabalho, né? Enfim, não tomar uma solução sem uma visão de um profissional, né? Sobre os melhores caminhos, né? Que em si não são fáceis, evidentemente. Nesses casos, ainda a maior dificuldade é a produção de provas? Sim, evidentemente, né? Como é que a pessoa chega e faz? Algum caso já lhe chamou a atenção, assim, pela prova apresentada? O assédio sexual é uma coisa muito curiosa, né? Já que você gosta de casos. Eu me lembro de um caso em que eu estava tomando depoimento, primeiro da mulher assediada, que ela falou, olha, fulano realmente me assediava. Isso faz tempo, né? E eu perguntei onde que ocorreu o assédio. Ela era assessorista de elevador, tal, da empresa, num elevador. Tinha câmera? Não tinha. O elevador fechava e ocorria o assédio. Eu falei, crime perfeito, né? Aí eu fui pegar o depoimento do suposto assediador, né? Que era o empregador dela. Eu perguntei, realmente só assediava ela? Ele simplesmente falou, assediava e ela gostava. Então é o tipo da situação que você realmente fica, né, totalmente desarmado, né, evidente, desarmado, que você espera uma resposta e vem outra, né? É o mesmo caso que você sabe que uma das coisas também muito delicadas é em relação à prova testemunhal no sentido da amizade, né? Então, muitas vezes você tem que perguntar, eu só era amigo íntimo da pessoa? Então, muitas vezes já ocorreu isso comigo, inclusive na época como advogado, eu levei uma testemunha, eu nunca preparei testemunha, o juiz faz essa pergunta clássica, ele responde, olha, eu queria ser muito mais do que isso, só que ela nunca permitiu. Então, são essas coisas do cotidiano, né? Outro dia, isso já faz pouco tempo, eu até evito esse tipo de pergunta, porque esse tipo de pergunta, é amigo íntimo, não é íntimo, às vezes eu faço até quando o advogado ele insiste, é um direito dele. Mas uma vez eu perguntei a um rapaz, escuta, você é amigo íntimo? Não era. Aí o advogado pergunta se ele contava a intimidade dele. Eu perguntei isso, o rapaz ficou ofendidíssimo. Como é que eu vou contar minha intimidade e tal? Então são situações do cotidiano trabalhista, porque o cotidiano trabalhista utiliza muito a prova testemunhal, né? A chamada prova oral. E isso por quê? Do ponto de vista do processo do trabalho, a gente trabalha com a verdade real. Então não adianta a documentação se não ocorreu aquilo. Então as partes, evidentemente, fazem uso muitíssimo da prova testemunhal, né? E da prova também dos depoimentos das partes, tal. Então você tem sempre uma situação aí que vão ocorrendo, né? Esses fatos do dia a dia. E doutor, assim, uma pergunta até mais técnica mesmo. É necessário, assim,
um feeling, uma percepção quanto a essa questão do amigo íntimo, por exemplo? Até onde ele é um amigo íntimo, a partir de é uma pergunta delicadíssima, né? Que ele não é um amigo íntimo. Geralmente você pergunta, são perguntas clássicas, escuta, você frequentava a casa dele? O fato de frequentar a casa, né? Seria Já uma demonstra amizade. E o uma que é amizade? O aproximação. CPC fala amizade. O que é uma amizade, né? Geralmente vem aquela rede, não, só era colega de trabalho e tal. Hoje em dia você tem se utilizado muito as provas das redes sociais. Né? Ó, aqui no Facebook, estava num churrasco, olha aqui no Facebook, estava na balada, tal. Isso também é utilizado. E agora há sempre aquele questionamento. E aí, você, né, caracteriza isso como amizade? Então nunca há uma solução perfeita sobre isso. E a pandemia mexeu muito nas relações trabalhistas? Mexeu porque você teve o chamado, né, home office, né, o teletrabalho, ele entrou de uma forma muito forte em relação a isso, né? Então, várias situações você começou a ver os trabalhadores se afastando, alguns poderiam fazer isso, né, se afastando do ambiente físico, né, do trabalho e indo trabalhar em casa. Então, foi uma realidade que agora as coisas estão voltando ao normal. Agora, uma coisa curiosa também, acho que esse tempo de pandemia, as empresas aprenderam muito a mexer com o teletrabalho e em alguns setores eu acho até que ele vai, né, por exemplo, fazer uma reunião hoje, às vezes é mais barato se fazer trabalhar com, né, o teletrabalho, Claro. as redes, né? Então eu acho que teve um aprendizado interessante até mesmo para a Justiça do Trabalho. Né? A Justiça do Trabalho é uma coisa interessantíssima. A gente vê o que, né, de tudo que ficou aí, o que pode, de tudo que se passou, o que pode ficar, o que pode permanecer. Né? São situações interessantes, vale a pena você fazer as pessoas se deslocarem para uma audiência trabalhista para ver, ó, prova pericial, então vamos adiar. Né? Então, tem certas situações que eu acho que muita coisa interessante ficou e a gente pode aproveitar. E essas audiências virtuais, já teve alguma situação inusitada? Ah, sim, você deve ter acompanhado, não comigo especificamente, né, mas com, eu acho que vários aspectos, né, foram apresentados aí, eu vou até evitar. Alguns são lúdicos, outros nem tantos, né? Eu prefiro até envolver Mas em suas audiências nunca aconteceu nada assim tão inusitado? Não, graças a Deus não, né? Porque às vezes a gente fica, né, numa saia curta, então graças a Deus não. Acho que as pessoas não estavam muito preparadas para isso, né? Hoje, depois de 2 anos do início da pandemia e tal, acho que hoje as pessoas já tomam um certo mais cuidado na hora de entrar numa audiência. Tudo na vida é costume, né? O trabalho, né? Eu acho que isso foi um aprendizado muito interessante. Eu acho que, como eu falei, muita coisa vai ficar. Que bacana. O senhor tem aí histórias sobre uma situação envolvendo verbas indenizatórias que o senhor pagou do seu próprio bolso? Conta pra gente como é que é isso. Não, isso aí faz tempo, né? Não sei quem te contou exatamente isso, mas isso aí faz tempo. Mas é que era uma entidade beneficente e havia uma reclamação trabalhista contra ela. Havia uma possibilidade de acordo, a gente foi tentando, aí a entidade falou, eu só pago até isso. Né? E não tinha mais condições de fazer, não fazer. E eu até falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu com pena da situação, porque de um lado a entidade beneficente, do outro também um trabalhador totalmente hipossuficiente. E como era um valor relativamente pequeno, eu falei, só se eu pagar no meu bolso. Aí a minha secretária não tinha, doutor, eu até ajudo o senhor. Aí eu me encorajei, então vamos fazer isso. Eu me encorajei e acabei pagando essa diferença, né? Para fazer o acordo. Para fazer o acordo. Mas é uma coisa, né, que acontece, né? São situações que, como eu expliquei, às vezes você vê o empregador também numa situação de penúria, né? Que realmente dá pena. É mesmo? Então,
É o cotidiano que a gente vive. De um lado você tem um miserável, situação dificílima, do outro também, muitas vezes o empregador também já numa situação de penúria, né? Então é sempre um conflito muito grande, né? E a pandemia machucou muito o empregador? Muito, principalmente as pequenas empresas de serviço, né? Restaurantes pequenos. Foi uma situação realmente muito triste que a gente observou. Qual o setor? Porque, na verdade, logo após a pandemia, nós sentimos, houve um acréscimo muito grande das demandas na Justiça do Trabalho pós-pandemia. Por conta disso, né? Algumas empresas, principalmente essas empresas menores, prestadoras de serviço, né? Elas não conseguiram sobreviver. Então, não pagava salário e ficava uma situação terrível, né? Então, a gente viu uma enxurrada de ações em relação com essa temática. E quais os desafios da advocacia trabalhista e das relações trabalhistas aí com essas novas tecnologias? O home office já veio trazendo alguns desafios, né? Mas a gente vê aí que tem metaverso e vem aí várias coisas para se debater, né? Você que é uma especialista no tema aí, né, da proteção social, das redes, né? Você sabe que nós estamos também com essa questão de redes sociais, tendo também muito questionamento do posicionamento dos empregados em relação à imagem da empresa. Então isso também é um desafio de interpretação da Justiça do Trabalho, dos advogados, né? A possibilidade de um empregado receber justa causa do empregador por conta de comentários nas redes sociais, etc. Então sempre cabe à Justiça do Trabalho analisar a gravidade dessas situações. E já teve algum caso assim que lhe chamou a atenção? Sim, isso aí já está ocorrendo, né? Outro dia, por exemplo, um trabalhador fez um comentário, aí havia uma dúvida de que época que esse comentário foi feito, quando ele já tinha sido demitido ou antes de ser demitido, né? Então havia uma dúvida, né? O TikTok foi apresentado, mas não foi apresentada a data, tal, isso é muito importante, né? Então são essas situações que vão trilhando aí. A gente sempre fala, né? Eu já dei algumas entrevistas sobre isso, tal, que o empregado ele tem que compreender que a rede social é uma rede aberta. E ele, como empregado, ele tem um dever de colaboração com a imagem da empresa. Claro que muitas vezes você tem a perspectiva de um desabafo, mas é muito melhor procurar um canal adequado para isso. Está sendo cometido alguma injustiça, procura um canal, mas não é a rede social, que a rede social não vai resolver praticamente nada, né? É muito melhor procurar um sindicato, um advogado, etc. Então isso a gente tem visto, tem aconselhado as pessoas a agirem dessa forma. Porque uma vez na rede social, exatamente, você está no mundo, né? Você está no mundo, é verdade? Então a gente quer falar mal, né? Cuidado, assuma que você está entrando. Quer desabafar, né? Também, cuidado. Agora, quer tomar uma atitude assertiva, né, para resolver algum problema, não procura a rede social. Exato. Vai procurar outros caminhos, outros meios, não é verdade? Isso aí. E tem mais alguma outra história, assim, que lhe chamou a atenção, de testemunhas? Eu costumo dizer que testemunhas na Justiça do Trabalho, às vezes eles juram de pé junto, quando chega lá o advogado passa alguma saia justa, né? Essa questão aí da mentira, né, das testemunhas, eu me lembro que logo quando nós chegamos aqui, eu não sei por que nós estávamos prendendo testemunhas que falavam, que eram contraditórios ou que falavam alguma coisa tal. Então nós estávamos prendendo. Mas não, eu não cheguei, mas enfim, havia, logo quando eu entrei em 94, 95 tal, houve até uma pequena nota numa revista de âmbito nacional que os juízes trabalhistas do Espírito Santo estavam prendendo testemunhas, tal. E eu me lembro muito que uma
juíza veterana, que era presidente do tribunal, chegou meus filhos, né, com aquela coisa de experiência, que realmente a experiência é muito importante, né? Meus filhos, vocês estão fazendo isso porque testemunha, mas testemunha sempre mentiu, né? Agora vocês estão descobrindo isso. Então é uma coisa que a gente leva, né, como aprendizado. Às vezes na juventude, né, a gente, né, a ideia de uma justiça e tal, mas você tem que trabalhar com essas realidades. É claro que a gente tem que também separar as coisas, né? Qualquer testemunha que a gente vai achar, isso está sempre mentindo. Não é assim. A gente não pode trabalhar com essa ideia jamais. Tá? E muitas vezes você faz as suas ilações, você faz as suas interpretações. No campo do processo do trabalho você tem, e no processo civil e do campo do direito penal também, óbvio, você tem um instituto muito importante que é o ônus da prova. Sim. Tá? Então, em tese, quem alega tem que provar. Em algumas situações, isso aí é invertido, né? Então, no caso, é o empregador que tem que provar. Então, a gente trabalha muito com isso. A testemunha falou A, a testemunha falou B. O juiz, nessa situação, tem dois caminhos. Ou ele vai dar a periodicidade para uma determinada testemunha, explicando os motivos disso, ou então ele vai pelo ônus da prova. Entendi. Que é um caminho mais objetivo a seguir. E alguma perícia ou alguma inspeção que tenha ali chamado atenção, inusitada? Perícia, assim, propriamente dita, não me lembro de alguma coisa assim interessante. Os causos daqui, né? A perícia, ela é sempre muito objetiva, às vezes, muitas vezes distante, né? Feito por um engenheiro, feito por um médico. Mas eu me lembro de um caso também muito curioso, que era chamada... Houve uma justa causa, não foi comigo, mas foi um colega meu que sempre relatou isso. Eu sempre achei isso muito curioso. De uma incontinência de conduta. Incontinência é quando o trabalhador é mandado embora por alguma questão ligada ao sexo. Então, esse trabalhador, ele foi acusado de expor o pênis dele para um determinado setor, né? Como se ele estivesse num terreno e, enfim, apresentou o pênis dele para um grupo de trabalhadoras e tal. E eu nunca vou me esquecer que foi, não sei porque, foi feita uma perícia, esse colega contando, foi feita uma perícia em relação a isso. E o problema maior dessa perícia era ver o tamanho em que foi exposto, né, enfim, o órgão sexual aí do caso do reclamante. Então tiveram que medir, aqui não dava para ver, aqui dava, tal. E foi uma situação realmente muito curiosa isso daí. Não, imagino. Pois é, você tem a área de alcance a da área visão. de alcance que teria que ter, né, tal, etc. Que ele dizia que tinha as testemunhas que diziam, ele mostrou. Ele falou, não estava mostrando, estava fazendo outra coisa, tal, enfim. Então você tinha esse conflito, né, que teve que ser analisado pelo distanciamento onde supostamente ele estava, né, e onde esse grupo de empregados estavam. E em suas audiências nunca teve briga? Assim, né, você procura, né, muitas vezes são situações em que, né, tá tudo muito à flor da pele, né, possibilidade de agressão, tal, isso aí você vai sempre viver, né, vai conviver com isso, né, infelizmente, mas a gente vai procurando contornar as situações, né. Ai, que legal, bacana. E hoje, doutor, o senhor falou lá que começou na área sindical. Como vê os sindicatos hoje, a atuação dos sindicatos hoje? Em primeiro lugar, eu acho que o sindicato é de suma importância, né? Seja para a democracia, seja para questionar os direitos e tal. É uma entidade realmente fundamental. Só que você vive no cotidiano uma crise que é a crise do trabalho.
E essa crise do trabalho, aí por várias razões, né, é claro que vai influenciar também no mundo sindical. E os sindicatos tiveram também muitas mudanças, né? Porque você, para atuar, você para trabalhar, você precisa do custeio. Sim. Então você perdeu renda aí com as reformas trabalhistas que modificaram muita coisa, né? Então é uma questão que essas entidades elas vão ter que procurar se adaptar a essa nova realidade. Então você tem essa fragilidade, né? E o problema também da subjetividade, a individualidade, né? Hoje as pessoas são muito individualistas, o trabalhador é individualista. Ele vai, talvez, muitas vezes conversar, vamos dizer assim, com a igreja dele, não que isso seja errado, do que procurar o seu sindicato. Mas a igreja vai resolver alguns problemas, mas não a questão sindical, né? Então a entidade sindical, e há entidades sindicais ainda atuantes, mas elas tiveram essa perda natural. Eu espero que elas se recuperem, né? Espero que você tenha aí, até com a retomada do crescimento econômico, uma entidade sindical mais pujante. Então isso é fundamental até para a defesa dos salários, dos postos de trabalho, etc. E das duas partes. Das duas partes, né? Eu acho que, equilibrar como eu falei, o direito do trabalho é fruto principalmente da ideia da social-democracia, que valoriza o trabalho e valoriza também a iniciativa privada. Em alguns momentos históricos, uma parte acaba se sobressaindo, né? Então isso faz parte da vida, do cotidiano, às vezes reequilibra de novo, né? Às vezes não, enfim, faz parte da luta, né? Da luta democrática por direitos. Doutor, agora nós vamos, tipo um ping-pong aqui. Eu falo, o senhor fala o que lhe vem à mente. Nunca diga para um juiz. Vê meu processo. Vê o que você pode fazer por mim. O que o senhor gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Como advogado? Como bacharel. Como bacharel, vai em frente, siga. Tudo muito difícil. Mas eu acho que a gente tem que ter uma perspectiva de luta, né? Justiça é? Justiça é fazer justiça conforme a lei, né? Porque isso, eu coloquei aqui, ó, ideologia todo mundo tem. Eu tenho minha ideologia que é muito clara. Mas na hora que a gente senta ali, a gente tem que ter uma coerência com o ordenamento jurídico. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico, né? Eletrônico. Audiência presencial ou virtual? As duas. Eu acho que pode ter perfeitamente um equilíbrio entre essas duas instâncias. Bacana. O que diria para quem fala que juiz tem vida fácil? Olha, eu diria o seguinte, vida fácil, às vezes a pessoa de fora não sabe o que é o conflito de julgar. Né? Isso é a pior coisa que eu acho que o juiz tem. Né? Como decidir. Decidir a favor de A, a favor de B, e isso é sempre um conflito muito grande. Eu acho que a magistratura, ela tem um salário que tem que ser realmente reposto, que está muito abaixo, mas dentro de uma sociedade tão empobrecida, é um salário, eu diria, razoável. Tem que realmente ser recomposto, mas tem essa situação também. O que mais lhe irrita num processo? Acho que é a mentira, né? Mentira, você saber que você está sendo levado para um caminho através de depoimentos pessoais que não estão de acordo com o que você acha que é correto. Mas muitas vezes você tem que julgar daquela forma porque está ali, né? Está dizendo aqui. Direito nas redes sociais? Muito cuidado, né? Muita responsabilidade por tudo que a gente já colocou. Se não fosse juiz, seria? Professor. Professor? Ah, que bacana. E sou, né? Sou também, mas eu amo dar aula. Ah, que bacana. Doutor,
Muito, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, espero ter colaborado. Nossa, muita experiência aqui compartilhada. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar se você tem alguma história para contar. Até a próxima!